Você lembra daquele dia? Tudo estava indo bem, melhor do que bem. Você estava diferente, mais leve, mais confiante. Parecia que finalmente as coisas estavam se encaixando do jeito certo. Você acordava com vontade, dormia sem aquele peso. Era como se a vida tivesse dado uma trégua e você finalmente pudesse respirar. E aí, você fez algo, disse algo, deixou de fazer algo. E tudo desmoronou. Não de uma vez, não com barulho. Foi silencioso, quase imperceptível. Mas você sentiu. Você sempre sente quando foi você mesma que empurrou. Não foi um acidente, não foi azar, não foi o outro, não foi o momento errado, não foi o universo contra você. No fundo, em algum lugar que você não gosta de visitar, você sabe disso. Você mesma abriu a porta e deixou tudo ir embora. E o mais doloroso não é nem a perda em si, é que você já fez isso antes, com o emprego que estava indo bem, com a dieta que estava funcionando, com a pessoa que parecia certa, com o sonho que estava ficando real. Sempre a mesma história. Você chega pertinho. E aí, na hora H, você sabota. E agora você está aqui, com aquela mistura de raiva e vergonha que só você conhece. Aquela sensação de quem sabe que poderia ter chegado lá e não chegou. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas por algo dentro de você que parece mais forte do que a sua vontade de vencer. Eu vou te responder hoje por que isso acontece. E a resposta não é a que você está esperando. Ela não vai te fazer sentir culpada. Ela vai te fazer sentir, pela primeira vez, que isso tem conserto. Fica aqui comigo. Deixa eu te mostrar como a autossabotagem funciona na prática. Porque ela não chega gritando. Ela não bate na porta e avisa que veio destruir tudo. Ela é sorrateira, silenciosa, disfarçada de razão. Você nem percebe quando ela entrou. Você começa a emagrecer e vai bem por 2 semanas. Aí num domingo você come um pedaço de bolo. E aí a voz aparece. Já que estraguei, vou estragar de vez. E você abandona tudo. Não foi falta de força. Foi uma voz que você nem questionou. Você só obedeceu. Você conhece alguém incrível. O relacionamento começa bem demais. Melhor do que você está acostumada. E aí uma inquietação estranha aparece. Você começa a procurar defeito onde não tem. Fica distante sem motivo. Cria uma briga do nada. Faz algo que você sabe que vai machucar. Até a pessoa cansar. Até você conseguir o que uma parte de você queria desde o começo. Que acabasse. Você recebe uma oportunidade incrível no trabalho. A maior da sua carreira. E de repente você começa a chegar atrasada. A entregar menos do que pode. A se tornar invisível justamente quando precisava aparecer. Como se você estivesse sabotando antes que alguém te sabotasse. Parece familiar? Não precisa responder em voz alta. Mas se algum desses exemplos te fez fechar os olhos por 1 segundo, você sabe que é sobre você. E tudo bem. Você não está sozinha nisso. Muito pelo contrário. Isso não é fraqueza. Não é burrice. Não é falta de querer ou de merecimento. É um padrão. E padrão tem nome, tem origem e tem cura. Você não é o problema. O problema é o que você aprendeu a acreditar sobre você mesma, lá atrás, muito antes de ter idade para questionar. Sabe o que acontece dentro de você quando as coisas começam a dar certo? Uma parte de você entra em pânico, silenciosamente, sem avisar. Não porque você é louca ou contraditória, mas porque essa parte não foi feita para te fazer feliz. Ela foi feita para te manter segura. E seguro, para ela, não significa bom. Significa familiar. Significa o que você já conhece. Significa a dor de sempre, que pelo menos você já sabe como sobreviver. Aí quando aparece algo bom de verdade, algo diferente, algo que você não conhece, ela pensa, peraí, isso eu não conheço. Isso pode ser uma armadilha. Melhor eu destruir antes que isso me destrua. E é aí que começa a sabotagem. Não como escolha consciente, como reação automática de proteção. Os cientistas chamam isso de termostato emocional. Funciona exatamente igual ao ar-condicionado. Você programa numa temperatura e ele mantém ali, custe o que custar. Se ficar quente demais, ele resfria. Se ficar frio demais, ele aquece. Tudo para manter a temperatura que foi programada. A sua mente faz a mesma coisa com o nível de felicidade e sucesso que você,
lá no fundo, acredita merecer. Se você aprendeu que não merece coisas boas, toda vez que elas aparecem, o termostato dispara. E você, sem perceber, sem querer, começa a agir para voltar para a temperatura conhecida. Cria o conflito. Abandona o projeto. Empurra a pessoa. Tudo para voltar para onde o seu sistema interno acha que você deveria estar. Não é frescura. Não é drama. É um mecanismo antigo que foi muito útil um dia, que te protegeu quando você precisava, mas que hoje, na sua vida adulta, só te impede de chegar onde você quer e merece estar. E a melhor notícia de tudo isso: mecanismo antigo tem conserto. O que foi programado pode ser reprogramado. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer hoje. Agora a gente vai fundo de verdade. Respira. Esse termostato não foi você quem programou de forma consciente. Ele foi calibrado lá atrás, na infância, nas experiências que você viveu antes de ter maturidade suficiente para filtrar, questionar ou rejeitar o que estava recebendo. Você absorveu tudo como verdade absoluta porque era criança e não tinha outra escolha. Talvez alguém tenha dito que você se achava demais quando você se saía bem. Uma crítica jogada de passagem, quase sem querer, mas que pousou dentro de você e virou uma crença. Brilhar é perigoso. Brilhar atrai inveja. Brilhar me separa das pessoas que eu amo. Então, melhor ficar pequena e segura. Talvez as coisas boas na sua vida tenham sido tiradas de repente e sem aviso. Um relacionamento que acabou do nada. Uma estabilidade que desapareceu. Uma perda que chegou quando tudo parecia bem. E você aprendeu. Coisas boas não duram. Então melhor eu mesma acabar antes que acabem comigo. Pelo menos assim a dor é no meu tempo. Talvez você tenha crescido vendo que quem se destacava pagava um preço caro. Inveja, crítica, solidão, abandono. E você aprendeu que é mais seguro ficar na média. Não se destacar demais. Não querer demais. Não ser demais. Porque ser demais custa caro. Essas crenças não foram sua escolha. Você era criança. Você fez o que toda criança faz. Absorveu o ambiente ao redor como uma esponja absorve água. Sem filtro, sem defesa, sem questionamento. E essas mensagens viraram a base do que você acredita sobre si mesma até hoje. Mas hoje, você não é mais criança. Hoje, você tem discernimento, tem consciência, tem a capacidade de olhar para essas crenças e dizer: isso não é verdade. Isso foi o que me ensinaram, não é quem eu sou. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. A esponja pode ser torcida. A história pode ser reescrita. Por você. A partir de agora. Aqui vem a parte que vai te pegar de surpresa. A parte que a maioria das pessoas não tem coragem de admitir nem para si mesma. Todo mundo fala do medo de fracassar. É o medo socialmente aceito. O medo que todo mundo entende. O medo que aparece nos livros de autoajuda. Mas existe outro medo. Um medo mais silencioso, mais envergonhado, que quase ninguém admite ter. O medo do sucesso. Parece absurdo, eu sei. Por que alguém teria medo de algo bom? Mas pensa comigo com honestidade. Se você conseguir de verdade, o que muda? As pessoas vão passar a te cobrar mais, vão te invejar, vão te tratar diferente. Você vai precisar sustentar esse novo nível todos os dias. E se um dia você não conseguir manter? A queda vai doer infinitamente mais do que se nunca tivesse tentado. E tem algo ainda mais fundo que isso. Se você mudar de verdade, se você crescer, se você se tornar quem você tem potencial de ser, você vai continuar pertencendo aos mesmos lugares, às mesmas pessoas, ao mesmo grupo, à mesma família, ao mesmo círculo que você sempre teve? Crescer pode significar se distanciar. E se distanciar pode significar perder. E perder pessoas é uma das dores mais profundas que existem. Então algo dentro de você faz o cálculo. Ficar onde está é seguro. Crescer é arriscado. O familiar, mesmo sendo pequeno, pelo menos é conhecido. E o seu sistema interno escolhe o seguro. Toda vez. Mesmo sem você pedir. Mesmo contra a sua vontade consciente. Mesmo que o seguro seja uma vida pela metade. Mesmo que o seguro seja acordar todo dia com aquela sensação de que você poderia estar em outro lugar.
Mesmo que o seguro seja você, se olhando no espelho com aquela raiva silenciosa de quem sabe que poderia ter chegado lá e não foi. Reconhecer esse medo não é fraqueza. É o primeiro passo real, porque você não pode enfrentar o que não consegue nomear. E agora você tem o nome dele. Tem um momento na Bíblia que pouquíssimas pessoas conectam com a autossabotagem. Mas quando você entende a conexão, ela muda tudo. Quando Jesus encontra um homem paralítico que estava deitado há 38 anos esperando ser curado, ele não chega e simplesmente cura. Ele faz uma pergunta primeiro. Ele olha para aquele homem que estava sofrendo há quase 4 décadas e pergunta: "Você quer ser curado?" 38 anos paralítico. E a primeira coisa que Jesus pergunta é se ele quer ser curado. Por que ele perguntaria isso, se a resposta óbvia é sim? Qualquer pessoa com bom senso diria: claro que ele quer. Está sofrendo há 38 anos. Mas Jesus conhece o coração humano melhor do que ninguém. Ele sabe que tem gente que se acostumou tanto com a dor que não sabe mais como seria sem ela. Que a paralisia virou identidade. Que mudar significa encarar o desconhecido. E que o desconhecido, às vezes, assusta mais do que a paralisia conhecida. E você? Você quer ser curada de verdade? Não da dor que você sente, da crença que diz que você não merece o que está construindo, da voz que diz que coisas boas não ficam, do medo que diz que crescer é perigoso. Você quer se libertar disso de verdade? Porque Deus já tem o plano, já preparou o futuro, já separou a abundância para você. Jeremias 29:11 diz que os planos dele são de prosperidade e não de calamidade, de futuro e de esperança. O que falta não é permissão dele. Nunca foi. O que falta é a sua própria permissão para receber o que já foi preparado. Então, como você para de se sabotar na prática? Sem discurso longo, sem promessa impossível, sem lista de 10 passos que você vai esquecer amanhã. 3 passos. Só 3. Simples o suficiente para você começar hoje. O primeiro é aprender a reconhecer o momento antes que ele aconteça. A autossabotagem quase sempre tem um sinal físico antes da ação. Uma ansiedade estranha quando as coisas estão boas demais. Uma inquietação sem motivo aparente. Um impulso de fazer algo que você sabe, no fundo, que vai estragar tudo. Quando você sentir isso, para. Só para. Não age ainda. Só observa. Esse momento de pausa já quebra o piloto automático. O segundo passo é fazer uma pergunta em voz baixa para você mesma. Estou com medo de que agora? Não precisa ter resposta certa. Não precisa ser bonita ou fazer sentido imediato. Só faz a pergunta com honestidade. Às vezes, a resposta vem. Às vezes, não vem na hora. Mas a pergunta já interrompe o ciclo automático e traz você de volta para a consciência. O terceiro passo é fazer o oposto do impulso. Só isso. O impulso manda você comer o bolo inteiro. Você escolhe a fruta. O impulso manda você sumir do relacionamento. Você manda uma mensagem honesta. O impulso manda você criar a briga. Você fala o que está sentindo de verdade. Pequeno, simples, mas extremamente poderoso. Cada vez que você faz o oposto do impulso automático, você manda uma mensagem para sua mente. Estou reescrevendo a história. Estou provando que posso fazer diferente. E ela começa, aos poucos, a acreditar. O termostato começa a se recalibrar. A temperatura do que você acredita merecer começa a subir. Não vai acontecer da noite para o dia. Não vai ser uma virada mágica. Vai ser um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um momento de cada vez. Mas cada escolha diferente é uma prova que você dá para si mesma de que a mudança é possível. E essas provas se acumulam. E um dia você olha para trás e não reconhece mais a pessoa que costumava sabotar tudo. Eu preciso te avisar de algo que ninguém fala quando você decide parar de se sabotar. Quando você começar a mudar, a vida vai testar você. Não porque o universo é cruel, mas porque padrões antigos são persistentes. Eles foram construídos ao longo de anos e não vão embora só porque você decidiu que quer mudar. Eles vão aparecer de novo, com força. No momento mais inconveniente possível, vai aparecer uma situação perfeita para você repetir o padrão. Uma oportunidade de criar a briga, de abandonar a meta,
de sabotar a chance. E vai parecer tão natural, tão automático, tão familiar, que você vai quase fazer sem perceber, como se o seu corpo soubesse o caminho de cor e salteado. Esse é o momento mais importante de todo o processo. Não porque você precisa ser perfeita, mas porque é exatamente nesse momento que você escolhe quem está decidindo ser. A mulher que repete o ciclo, ou a mulher que para, respira e escolhe diferente. Não por ser fácil, mas porque ela decidiu que merece mais. Você não precisa acertar sempre. Isso precisa ficar muito claro. Você vai escorregar. Vai ter dias que o impulso vai ganhar. Vai ter momentos que você vai se pegar no meio da sabotagem e perceber que já foi longe demais para voltar. Tudo bem, isso faz parte. Não é fracasso, é aprendizado. O que muda não é a perfeição. O que muda é a consciência. É que dessa vez você vai perceber o que aconteceu. Vai entender de onde veio. Vai conseguir nomear. E vai escolher diferente na próxima vez. Porque agora você sabe o que está acontecendo dentro de você. E conhecimento muda tudo. E na próxima. E na próxima. Até o dia que você olha para trás e percebe: faz tempo que não me saboto. Faz tempo que deixo as coisas boas ficarem. Faz tempo que eu estou do meu próprio lado. Esse dia está mais perto do que você imagina. Eu quero que você feche os olhos por um segundo. Pode ser agora. Pode ser depois que o vídeo terminar. Imagina essa cena com detalhes. Você chegando perto de algo bom. Pode ser um relacionamento que está indo bem. Uma oportunidade de trabalho que apareceu na hora certa. Uma meta que está quase lá. Um sonho que está ficando real. E ao invés de sentir aquele frio na barriga que avisa que você vai estragar tudo, você sente algo completamente diferente. Calma. Confiança. Uma certeza tranquila e firme de que você merece que isso fique. Que dessa vez vai ser diferente. Não porque a situação mudou, não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou, porque você aprendeu a reconhecer o padrão antes de agir, porque você escolheu ficar do seu próprio lado, e você deixa ficar, sem criar a briga, sem abandonar a meta na metade, sem empurrar a pessoa quando ela chega perto demais, sem apertar o botão de autodestruição quando a felicidade começa a parecer real demais. Você só deixa as coisas boas pousarem na sua vida. E fica ali, presente, merecedora. Essa mulher não é um sonho distante. Ela não é uma versão irreconhecível de você. Ela é você, depois de entender o que está acontecendo dentro de você. Ela é você, com o termostato recalibrado. Ela é você, acreditando finalmente que coisas boas podem ficar. Que você não precisa destruir o que está dando certo para se proteger de uma dor que talvez nunca venha. O caminho até ela não é longo. É feito de escolhas pequenas, de um momento de pausa antes do impulso, de uma pergunta honesta feita em silêncio, de uma ação diferente, por menor que seja, de um dia após o outro escolhendo ficar do seu próprio lado. Você já deu o primeiro passo hoje. Só de estar aqui, entendendo o que acontece dentro de você, você já é diferente de quem entrou nesse vídeo. E isso importa mais do que você imagina. Então, o nosso combinado a partir de hoje é esse. E eu quero que você leve isso a sério. Da próxima vez que as coisas estiverem indo bem demais e você sentir aquela vontade estranha de estragar tudo, para. Coloca a mão no peito. Respira fundo uma vez. E fala para você mesma em voz alta, com intenção de verdade: eu mereço que isso dê certo. E eu vou deixar. Guarda essa frase. Anota no celular se precisar. Cola no espelho do banheiro. Faz dela um reflexo automático para cada vez que o impulso de sabotar aparecer. Ela vai fazer sentido num momento que você menos espera. Num momento que você vai precisar dela de verdade. Se esse vídeo tocou em algo que você reconhece na sua vida, faz um favor enorme para mim e para você. Compartilha com aquela amiga que também chega perto e recua. Com aquela irmã que você sabe que vive esse ciclo. Com aquela mulher que você conhece que poderia estar muito mais longe se não ficasse se sabotando. Ela precisa ouvir isso hoje. E você compartilhando é um ato de amor real. Deixa um comentário aqui embaixo me contando. Em qual área da sua vida você mais se sabota? No trabalho, nos relacionamentos, na saúde, nos sonhos? Eu leio todos os comentários.
Quero saber a sua história. E quero que você saiba que não está sozinha nessa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre algo que dói de um jeito completamente diferente. Por que você fica num relacionamento que te faz mal mesmo sabendo que não presta? Não é falta de amor próprio. É muito mais complexo do que isso. E você vai entender tudo. Um grande abraço bem apertado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.